Eu quero propor uma reflexão de final de ano. Eu vou chamar de A Arte de Criar Filhos e o Sonho que nos cria. Perto do final do ano, como se houvesse de fato um encerramento de tempo e abrisse uma nova contagem, simplesmente por conta de que o sol se põe no dia 31 de dezembro e nasce no dia 1º de dezembro, igualzinho a todos os outros dias, mesmo assim, várias reflexões nos vêm. E muitos planos novos surgem. Às vezes concluímos simplesmente que algo dentro de nós pede silêncio. Não por conta dessa visão diferenciada de tempo que damos no Réveillon. Muito menos pela esperança da vida diminuir o seu ritmo. Nós sabemos, ela nunca diminui. Eu acho que, de fato, o que nós procuramos, cansados de tanto correr atrás de compromissos, é sentido. Bem, eu estou convencido de que não há responsabilidade mais carregada de sentido do que criar filhos. A mais bela e mais profunda tarefa da minha vida, pelo menos, é essa. Contudo, muitas vezes ela é dolorosa e solitária, ainda que vivida acompanhada, em família, né? Somos pais e mães vivendo no excesso. Excesso de trabalho, excesso de distrações, excesso de expectativas, sem jamais diminuir os excessos de responsabilidade. Mesmo assim, a vida continua a nos lembrar que não existe excesso que nos autorize a faltar com aquilo de que nossos filhos mais precisam: presença, vínculo, direção, afeto, amor. A autora Philippa Perry, com o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler, nos propõe o seguinte: se as pessoas fossem plantas, a relação seria o solo. E continua. A relação sustenta, nutre, permite o crescimento ou inibe. Quantas vezes na correria do dia a dia esquecemos que os nossos filhos não crescem apenas com aquilo que nós damos, mas principalmente de como nós nos relacionamos com eles. Não é sobre truques, métodos, atalhos, conquistas. É sobre vínculo. A verdade é que criamos nossos filhos enquanto eles nos recriam. E é nesse encontro imperfeito, às vezes cansado, muitas vezes confuso, que surge a possibilidade de crescimento para ambos. Há uma frase que é atribuída a Jung, que nos serve como provocação. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Criar filhos é viver constantemente entre esses dois movimentos. Olhamos para fora e sonhamos a vida que desejamos entregar aos nossos filhos, mas devemos olhar para dentro e acordar para o fato de que também somos feitos dos sonhos que os nossos pais sonharam por nós. Inclusive dos sonhos que deram errado, dos sonhos que deram certo, todos os sonhos. Sim, nossos pais sonharam nossos sonhos antes de nós e nós sonhamos os sonhos de nossos filhos antes deles. Para que não sejamos todos nós apenas obras inacabadas do desejo de alguém, nós precisamos um dia aprender a realizar nossos próprios sonhos e, claro, ensinar o mesmo aos nossos filhos. Talvez por isso Fernando Pessoa tenha escrito que tudo vale a pena. Talvez por isso que o Winnicott sempre lembrando pra gente que um filho não precisa ter pais perfeitos, basta que sejam suficientemente bons. Quando uma criança se torna adulta, há sempre um pouco de seus pais caminhando ao lado dela, mesmo quando eles já não estão na nossa presença. Carregamos nossos pais por toda a vida e nossos filhos nos carregarão. Quem somos ou o que sonhamos já foi sonhado antes de nós. E esse sonho fica impregnado na nossa pele, no nosso gesto, na nossa forma de amar, na coragem de tentar outra vez. Da mesma forma, nós estaremos para sempre presente nas conquistas dos nossos filhos, mesmo longe, mesmo em silêncio, mesmo quando eles já tiverem aprendido a sonhar sozinhos, a gente vai seguir lá. Vocês conhecem algo que faça mais sentido do que isso? Sonhar
o sonho dos nossos filhos é prepará-los para sonharem os deles e também nos mantermos na vida deles para sempre. E o peso desse cuidado, já parou para pensar no peso desse cuidado? Quem é que cuida de nós ao longo dessa jornada? Educar dá trabalho, é difícil, eu sei disso. Sou pai de 3. Mais difícil ainda quando tentamos fazê-lo no meio de boletos, pressões, trabalho, cansaço, culpa, medos. Mas não há uma via em separado. Tudo ocorre junto mesmo. E é por isso que deixamos nossos filhos terem... É importante deixar nossos filhos terem contato com a realidade. Essa é a maior escola de vida que a gente pode passar para eles. Por isso, uma pergunta se impõe, quase sempre abafada. Quem cuida de nós, pais e mães? Não há manual, não há roteiro, não há descanso completo, não há um spa de fim de ano para pais e mães cansados. Precisamos admitir, Jung nos ajuda. Novamente aqui, Jung diz que a maioria das nossas dificuldades como pais nasce não da criança que temos, mas da criança que fomos. Eu vou voltar na Philippa Perry, que diz o seguinte: usar uma perspectiva de longo prazo, olhar para a nossa própria infância, continuar as coisas boas e abandonar o que não nos serviu. Quando evitamos olhar para dentro, repetimos padrões. Quando encaramos nossas sombras, libertamos nossos filhos das nossas sombras. Porque deixamos de carregá-las sem perceber e assim não vamos passar adiante. Criar filhos é uma jornada que nos obriga, dia após dia, a revisar a seguinte pergunta: em que tipo de solo eu quero que meus filhos criem raízes? A relação é o solo, lembram? E nós somos essa relação. Nós somos a pessoa que relaciona os nossos filhos com tudo no mundo. Portanto, a nossa forma de ver o mundo criará a lente pela qual nossos filhos verão o mundo. Se não restam a nós férias de paternidade e de maternidade, desistir é uma possibilidade nula. Não possuímos esse direito. Não porque a lei obriga ou porque devemos ser heróis com superpoderes que jamais se fragilizam. Não, não é isso. Não desistimos porque o amor que temos pelos nossos filhos nos chama para algo maior do que o cansaço diário. E agora, acumulado com o fim do ano, a gente reflete. Ainda vale a pena. Sim, haverá dias em que falharemos, haverá noites em que parecerá impossível transpô-las, haverá momentos em que nos sentiremos pequenos diante de tanta coisa a resolver. Mas criar filhos nunca foi um projeto de perfeição. É um projeto de presença, de constância, de reparação, de carinho, de amor, de vida. E como disse Heiner Heik, um poeta alemão, a única coragem que nos é pedida é a de enfrentar cada dia como uma prova nova. Que este fim de ano seja um convite para voltarmos ao essencial, para percebermos que nossos filhos, pequenos ou já adultos, continuam a olhar para nós buscando chão, direção e afeto. Que seguimos neles assim como nossos pais seguem em nós. Que não nos esqueçamos de que, antes de sonharmos por nossos filhos, alguém sonhou por nós. E está nessa conexão, como um fio invisível, antigo, sagrado, constitutivo e amoroso, a prova de sentido maior que faz com que a vida siga se construindo, como um sonho que puxa outro sonho, uma geração amparando a geração seguinte. E que, enquanto ensinamos nossos filhos a sonhar seus próprios sonhos, possamos também acordar para dentro, para as nossas dores, nossas memórias, nossas forças, e permitir que, ao final, a relação que construímos com eles seja o solo fértil que sustentará não apenas o presente, mas o futuro de toda uma família. Porque educar, no fundo, é isso, uma forma de cultivar a eternidade. E é esse todo o sentido que a vida precisa ter.